Olá, tudo bem? Nós estamos aqui mais um dia na quinta com o Kaique e vamos falar hoje sobre os tipos de acabamentos dos revestimentos, aquilo que a gente vê polido, acetinado, mate, gloss, existe, não existe? Vamos lá? Kaique, explica que tanto de acabamento é esse. A gente ouve falar de polido, de acetinado, de mate, fosco, gloss, super brilho, ultra brilho. Aí a gente tem o porcelanato com esmalte, o técnico, tem azulejo. Meu Deus do céu, quanta coisa. É bastante coisa mesmo, viu? E essas nomenclaturas variam de uma marca para outra, tá? Então, por exemplo, o fosco, o mate, o natural, são quando não tem brilho na peça, tá? Então, são acabamentos que ele tem uma textura mais suave para o dia a dia, para o interior de uma residência e tudo mais, tá? Porém, é livre de porosidade, porque é porcelanato, tá? Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Às vezes devido à textura natural. Que ele é um pouquinho, vamos dizer, mais áspero. Ele não é crespo que nem o externo, mas ele é diferente da gente colocar no liso, né? Isso, ele tem uma textura que ele vai ser acetinada. Então o brilho, você passa a mão, você sente como se fosse uma película de vidro e tudo mais, tá? Então aí é a dúvida de muitas das pessoas. Ah, isso aqui vai absorver, vai pegar mais sujeira? Não, na verdade é só o tipo de acabamento que ele recebe. Então, por exemplo, esses dois aqui são produtos mate, né? Ou acetinado, ou satinado, tá? O satinado é uma tecnologia nova, tá? Como é que ela é? O satinado, ele é um polido acetinado. Chega até a confundir, porque ele é um polido e recebe uma camada de... como se fosse um toque de seda por cima. Dependendo do ângulo da peça, você enxerga o brilho, tá? Porém, a textura dele não é a textura do brilho. Ele parece um aveludado. Você chega a passar a mão, ele chega a remeter mesmo, por exemplo, ao toque do mármore. Sim. Que é um toque um pouco mais satinado, né? Isso. Então, ele tem também esse tipo de acabamento, que é uma tecnologia italiana hoje no mercado. Mas ele é como se fosse um produto aplicado depois, então? Na verdade, é um processo de polimento diferente. Tá? Entendi. É um processo de polimento para dar a questão do satinado, que é uma tecnologia hoje, é mais uma vertente desses tipos de acabamentos. Quer dizer, já falta acabamento para confundir, tem mais um. E aí, assim, depende de algumas marcas. Umas colocam como mate, outras colocam como acetinado, outra coloca como touch. Então, cada uma coloca dentro da nomenclatura, às vezes a origem. A gente tem muitas marcas italianas, espanholas, né? Igual o caso do massa única. Às vezes você ouve falar tutomassa, ou massa plena, são questões mesmo de nomenclatura de cada marca, mais comercial, tá? Mas é vamos dizer, eu no dia a dia, o que eu vou falar é fosco, é polido... Acetinado natural, é polido ou é externo. Que o externo vai ser automaticamente esse aqui que parece quase uma lixa. Isso mesmo, tá? Então, depois do acetinado, o outro também sem o brilho é o externo, tá? Que também tem várias nomenclaturas, algumas colocam como hard, a Roca como ABS, por exemplo, que é bem legal, que é aderência, beleza e segurança. Então, cada marca coloca como o externo, o granilhado, então há várias nomenclaturas, tá? Diferente da cerâmica. Na cerâmica, quando é aquela de via seca, ele é uma rugosidade que dá essa aderência. E não chega a ser tão seguro como a granilha que o porcelanato tem, porque o índice de atrito dele é bem maior, tá? Então ele quase não vai escorregar mesmo, principalmente em uma área molhada, em torno de uma piscina. E a cerâmica, ela só tem uma rugosidade. Por quê? A esmaltação dela é um processo mais simples. Então, com o tempo, se colocar uma granilha, ela vai se perder também. Vai parecer que está desgastado. Isso, vai começar a desgastar um pouco mais devido ao processo de fabricação ser diferente, tá? Como o porcelanato vai numa queima muito grande, acaba se fundindo na esmaltação superficial. Sim, ele acaba tornando um só com o produto. Isso, exatamente. E depois o polido, tá? Que aí a gente tem o polido, aí tem várias tecnologias hoje, tá? Então tem, como eu já falei, o polido satinado, tá? Tem o microcristal, o tec cristal, tá?
que hoje é uma das tecnologias, tanto que a Portinari aplica como a Roca, que ele traz mais segurança para o dia a dia. Então, uma cadeira não vai riscar com facilidade, algo de metal, então ele tem uma resistência a risco maior. Então ele, como se fosse, ele é bem brilhoso, né? Ele reflete bem, às vezes você consegue ver. Tipo, aquele que tá ali atrás, que a gente tá vendo ali, que ele parece que o pessoal fala muito, aí parece que é um gloss. Isso. O que é o gloss? Era o gloss? Como é que é? O gloss ainda existe? Então, ainda em alguns produtos importados, sim, tá? A gente ouvia muito falar, esse produto tem 5 camadas de gloss, 3 camadas de gloss, tá? O gloss é um processo de polimento que tinha, que na verdade o gloss ele serve para mascarar mesmo as imperfeições da esmaltação primária, tá? Então é feito, às vezes você pode ver que os HDs no acetinado é um pouquinho mais distorcido. Porque, querendo ou não, é uma impressão, né? Sim. E a hora que você coloca o brilho ou o gloss, ele vai acabar disfarçando, trazendo mais realidade mesmo pro material. Por isso que ainda hoje o polido, ele é muito forte no gosto das pessoas, né? Então ele acaba disfarçando um pouco mais as imperfeições que o porcelanato tem. Então quanto mais gloss, mais disfarçar. Mas né? É como uma maquiagem, na verdade, não seria necessariamente uma imperfeição tipo, quanto à qualidade do produto. É com relação a estar mais movimentado esteticamente. Isso, né? Porque que chega também a ser meio distante o negócio. Eu quero uma coisa que pareça pedra, que tenha os desenhos da pedra, mas também não quero que pareça tanto com pedra. Quando começou a vir o produto de gloss, ele era realmente para a qualidade do produto ficar um pouquinho superior esteticamente, tá? Porque ele realmente tinha problemas no produto. Isso, às vezes uma ondulação, né? Então, assim... Sim, porque daí com aquele brilho todo, tu não vê que a peça tá ondulada. Isso, então ele trazia essa superfície mais plana, tá? Porém, é uma tecnologia muito frágil. Então, por isso que hoje o porcelanato com gloss, ele riscava muito mais. Você vê quem comprava porcelanato há 6 anos atrás, 7 anos, quando ficou mais forte esse tipo de produto, as pessoas reclamavam. Que ele manchava um pouco mais fácil, ele riscava mais fácil, ele perdia o brilho mais fácil. Porque o processo de gloss, ele é um processo mais simples, tá? Diferente do microcristal, que é como se fosse um espelhamento mesmo do produto. Por isso que o que vai riscar mesmo para desgastar o produto vai ser areia. No caso... Que seria o quartzo, né? Sim, que daí é como tu pegar uma pedra mesmo, que vai pegar um jato de areia, alguma coisa, ou então talvez um ambiente de muita circulação na praia, ou perto de uma piscina que tenha muita terra, areia, né? Que aí também... Isso mesmo, às vezes a areia da rua, né? Do dia a dia. A gente vê muito isso em ambiente comercial, né? Onde forma passagem... de um ambiente que você está num ambiente externo, que você vai para o interno, você consegue ver, porque é de passagem. Então, o atrito dos pés ali, por exemplo, se tiver alguma coisa de areia da rua, ele vai desbastar. Então, ele vai acabar desgastando mais. Mas aí, isso tu acha que aparece mais no que é o polido? Isso, no polido. Porque o acetinado ele vai sempre ter a mesma característica, não vai chegar a desbotar, né? Então, porque a esmaltação é muito perfeita hoje em dia, os processos, né? Então, isso que vai determinar Mas essa interessante, acredito no que eu entendi, então eu não, aqui no caso de ser polido, ou até que aparenta ser o antigo gloss, ele não tem um produto, ele é o polimento Isso, ele mesmo. É o polimento, é um processo de polimento que hoje é feito no microcristal, no alto brilho. Que daí faz puxar esse brilho todo. Isso, exatamente. Legal. E aí, como é que funciona essa questão, por exemplo, da manutenção? Porque tem-se a ideia de que o produto no natural, por achar que o polido recebe um produto, que o polido, ele, vamos dizer, tem uma manutenção mais fácil, porque ele não pega sujeira, porque ele tem um produto. Mas não, agora a gente já viu, desconstruiu toda a ideia. Não é um produto que é aplicado, é o próprio material, só que aqui ele tem um polimento, que aqui ele não recebe o mesmo tipo de polimento. Exatamente. Só que aí, como é que é a manutenção desse de área externa, que até acho que já para varrer vai dar maior aderência, para passar um pano vai dar maior aderência. Com exceção do área externa, que o área externa vai precisar, principalmente se for um lugar que tenha muita terra, perto de jardim, uma limpeza, por exemplo, com uma VAP, algo de mais pressão, para desencrostar mesmo, porque devido à granilha vai grudar o pneu do carro, a borracha do pneu do carro, às vezes o sapato. Que não é necessariamente, na verdade, uma porosidade, é que ele realmente tem um relevo, ele tem a granilha que vai grudar a sujeira, claro.
Se você não der manutenção, a limpeza semanalmente, às vezes caiu uma mancha de óleo, claro, isso vai corroer a camada que tem de proteção e aí pode ser que absorva. Mas não corre risco, assim, no dia a dia, uma terra vermelha, por exemplo, barro, essas coisas, cair, limpar, ter uma semana para limpar, não vai acontecer de manchar, estragar o produto. Sim. Ele vai ser um pouco mais difícil por causa da granilha, tá? Exatamente para evitar o escorregamento, por isso que ele tem essa granilha. O acetinado, ele marca um pouco mais a sujeira, tá? Mas não que ele seja mais difícil, por quê? Ele acaba refletindo mais, por exemplo, uma pegada de areia, algo com pó e tudo mais. O brilhante, devido ao brilho, ele vai também disfarçar um pouco mais a sujeira. E é claro, é muito mais fácil passar um pano numa superfície. Vamos dizer 100% lisa do que aqui, tipo, médio liso e nada liso. Exatamente. Então, mas são manutenções básicas, sempre com detergente neutro e água. Evitar mesmo os produtos que a gente tem. Então, ou produtos específicos é bom também para porcelanato, voltado para isso. Para você ter um produto sempre bonito, né, a longo prazo, né? Porque teoricamente não existe uma garantia, tá? Hoje algumas marcas colocam garantias, mas é norma técnica, né? Então, às vezes de 3 a 5 anos, o produto tem que manter a característica dele. Então, tem que tentar o máximo de cuidado, seguir o que o fabricante pede, né? Na questão da limpeza e da manutenção. Né? Interessante. E com relação ao que a gente está falando desses tipos de acabamentos, como é que funciona, por exemplo, em grandes áreas, que a gente estava falando assim, o acetinado marca mais do que o polido, mas eu tenho a impressão, principalmente se ele for escuro, que no polido parece que eu consigo ver pelo, pó. Isso. Né? Ou às vezes numa superfície muito clara também, né? Como os todos brancos. Ele vai aparentar, principalmente cabelo. Cabelo é uma coisa que aparece bastante no porcelanato no polido. Isso. Porém, assim, na manutenção do dia a dia, são os dois praticamente iguais, né? Vamos dizer, cada um tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Né? Cada material reflete algo que é mais peculiar, né? Então, às vezes, esse aqui, como ele tem muitas texturas, uma mancha um pouquinho mais pixelada, ele não vai aparecer tanto sujeira como, por exemplo, esse aqui, que as manchas é um pouquinho mais aberta. Né? Que ele tá um pouquinho maior. E aqui eu tô reparando, já faz um tempo, a impressão que eu tenho é que nesse de área externa, ele parece que tá em 3D para mim. É normal? Porque a granilha vai dar um pouco da volumetria, né? Então, como a granilha, ela não é como o polimento, algo uniforme, então isso aqui vai trazer um relevo. Baixo, mas tem um relevo, né? Ele, vamos dizer, é o toque só que a gente consegue perceber, é micro, mas ele existe. Isso, né? Então, por isso que ele dá esse efeito. E claro, distorce ainda um pouco mais a impressão HD, porque você está colocando como se fosse uma película por cima. Então, você deixa um pouco mais distorcido. Então, a gente consegue ver muitas vezes nos produtos exatamente isso. Às vezes o cliente, eu não gostei disso aqui porque parece que é uma impressão, e realmente é. E a hora que vê o produto com brilho, ele gosta, porque o brilho tá dando uma característica mais perfeita pro produto, né? Naquilo que na verdade é uma questão de gosto, naquilo o meu perfeito é assim, então isso para mim é perfeito. Isso é estético, né? Igual, por exemplo, hoje muita gente prefere o acetinado, porque esteticamente ele é bonito, porque remete ao cimento queimado, uma chapa de aço cortem, uma pedra, né? E até para se manter fiel ao produto original, vamos dizer, um aço cortem de verdade, um cimento de verdade. Não tem brilho, apesar do brilho ser, assim, 60% da preferência, muitas vezes. Porque é costume, acho que meio cultural nosso. Será que as pessoas não acham que o fato de ter brilho é chique, é luxo? Muitas pessoas pensam assim, tá? Principalmente na parte dos marmorizados e tudo mais. Mas a questão do cimento queimado, por exemplo, eu particularmente prefiro a textura acetinada no cimento queimado. No mármore, eu gosto mais já do brilho. Porque são características, né? Então, e também, cada um tem um local adequado, né? Você não pode colocar, por exemplo, um piso polido hoje por norma dentro de um banheiro. Sim, dá um acidente feio. Claro, pode acontecer um escorregamento, só que também você não pode colocar um antiderrapante, porque vai grudar resíduo do corpo e vai estragar o produto. A oleosidade, tudo, isso. né?
Então, o acetinado. Mesmo assim, não é tanta diferença, mas ele tem um índice de atrito um pouquinho maior. Então, ele consegue ter ainda uma questão de escorregamento um pouco menor. E como é que funciona essa questão, por exemplo, resolvi colocar na parede da cozinha muita gordura. Como é que funciona esses acabamentos com aquilo que a gente... Porque é inevitável, é duas coisas que vai acontecer. A gordura que vai grudar e quem vai limpar vai jogar um abrasivo em cima para tirar a gordura. Assim, hoje, por exemplo, os porcelanatos estão entrando muito forte, principalmente nas paredes, né? Sim. Diferente do revestimento, tá? O revestimento, ele tem uma porosidade um pouquinho maior. Dependendo do local que você coloque, né? Porque ele é feito de uma base branca, ele vai manchar. O porcelanato já tem uma resistência maior. O revestimento, tu diz, é o azulejo. Isso, o azulejo, por exemplo, de parede. Hoje, fora esse aqui, que esse aqui é um piso cerâmico, um azulejo também, existe uma outra característica que é as monoporosas, que é o que a gente vê nos revestimentos 3D, nos coloridos, né? Naqueles tijolinhos, que ele não tem uma absorção tão grande quanto esse, porém, ele é um produto mais sensível, por isso que só pode ir na parede, né? E dependendo do abrasivo, pode ser que estrague o produto, assim como as pastilhas, né? Tipo, às vezes uma pastilha de metal, uma pastilha de mármore, de madeira. Então, cada um tem seu local devido. O porcelanato, ele vai ser mais fácil a manutenção, tá? Porém, tem que tomar cuidado na hora de colocar o rejunte, colocar um rejunte acrílico, um epóxi, que vai ter uma absorção menor também, né? Então, você consegue fazer uma limpeza. Porque não adianta limpar o revestimento, né? O porcelanato, e não conseguir limpar o rejunte também, Isso, né? Porque aí o rejunte é até bem legal, porque o vinagre branco com detergente neutro, você consegue fazer a remoção daquelas manchas de gordura. Às vezes caiu alguma coisa que absorveu ali, você consegue. Dá uma diluída junto com o vinagre. Isso, com o vinagre branco. E o porcelanato, o detergente neutro vai fazer a limpeza ali da cozinha no dia a dia, como os frontões de mármore, né? Granito, que se colocava muito. Hoje o pessoal está substituindo por porcelanato. Sim. Né? E como tem as peças grandes, às vezes quase não vai ter rejunte, né? Então isso é um ponto positivo também do porcelanato. Porque o rejunte, como a gente já viu, vai ter que, de tempo em tempo, ter que ter uma manutenção, uma reposição dele, e também ficar limpando o rejunte ninguém merece. É isso mesmo. Legal, o negócio é mais a gente ver a questão não só da beleza, mas a questão do local de aplicação e o local que é indicado para que serve cada produto. Isso, né? O externo, o próprio nome já diz, né? Então, sempre, mesmo que seja uma área que não tenha tanta chuva, não molhe tanto, é o mais indicado. Tá, né? Para fora, externo. É o mais indicado, uma segurança, né? Porque a gente, por exemplo, às vezes criança vai sair correndo, às vezes choveu, molhou um pouco, precisa ter essa segurança, né? Claro, porque tanto o arquiteto como a empresa também é responsável, né? Uma loja também, na questão da especificação. O acetinado, normalmente áreas molhadas ou qualquer outro local de uso interno, sem problema nenhum. E o polido, uso interno, parede, em áreas molhadas, pode ser na parede, no chão. É bom evitar, tá? Apesar que muita gente gosta, né? Por isso que hoje as marcas, elas lançam a mesma textura no polido e no acetinado. Para poder manter uma continuidade mais... exatamente. Atender a necessidade do ambiente. Isso, igual esse aqui. Esse aqui a gente tem nas 3 características o mesmo produto, né? E parecem produtos completamente diferentes, para falar bem a verdade. A hora que tu põe, que nem aqui, a gente tá com 2 peças pequenas em cima dessa grande. Exatamente. Até aqui parece que ele é mais claro. Isso, um pouco mais cinza, né, do que o Fendi, né? E é a mesma peça. E aí isso também... Quem vai, tanto o profissional que vai indicar, como o cliente, às vezes vai por conta, vai procurar alguma coisa, tem que entender que não vai ter 100% igual, porque a partir do momento que tu muda a superfície, também acaba tendo uma diferença na percepção visual que vai ter desse produto, né? Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.